Olá pessoal, sou o professor Levi Ribeiro. A gente vai dar sequência às nossas aulas aqui de PCP, Planejamento e Controle da Produção, do curso de Gestão da Produção Industrial da FAEX. Na última aula, a gente viu sobre o estoque ABC, suas vantagens, como calcular o ABC e como fazer a classificação. E também a gente viu o PCP como vantagem competitiva e gerador de lucro. Na aula de hoje, o que a gente vai ver está relacionado ao carregamento, e aqui não é carregamento de produtos, né, em um veículo em si, mas sobre a alocação de tempo numa estação de trabalho. Também vamos ver sobre distribuição de produtos, aí sim envolve carregamento de um veículo em si. DRP, que é a necessidade o planejamento das necessidades de distribuição e os canais de distribuição. Então, vamos lá para a gente aprender. Então, o carregamento é a quantidade de trabalho alocado num centro de trabalho, numa estação de trabalho. Para programar uma produção, para cumprir essa programação, cada posto de trabalho recebe uma determinada carga de função. Então, determina-se, por exemplo, a quantidade de horas de processamento em uma etapa do processo, em uma unidade. E é necessário, evidentemente, determinar se a capacidade de carga de uma determinada operação suporta essa demanda, ou seja, a capacidade. Aqui a gente envolve a capacidade da estação de trabalho. Então, nessa imagem tirada aí do livro do Slack, que é um dos livros da nossa bibliografia, a gente pode perceber que o tempo máximo disponível para uma estação de trabalho, aí aqui a gente pode imaginar uma máquina, ou uma pessoa, até, ou um posto de trabalho, né, que faz uma operação manual. Esse tempo máximo ele nunca é igual ao tempo operacional útil. E por quê? Porque existem perdas de qualidade, equipamento lento, ocioso e todos essas outras possibilidades de parada que podem afetar essa estação de trabalho. Então, o tempo máximo disponível é sempre diferente do tempo útil, e o tempo útil geralmente é o tempo que a gente consegue alocar numa máquina. Então, lembrando lá das aulas de capacidade, enquanto que a gente considera a capacidade operacional total, os gerentes trabalham sempre considerando o tempo útil que eles têm, né, para alocar as funções numa estação de trabalho. E em relação ao carregamento, sempre é bom lembrar, pessoal, que a gente está falando aqui de carregamento de trabalho, né? De alocação de trabalho numa estação, e não do ato de carregar, né? Essa é uma tradução do inglês que acabou vindo como carregamento para a gente, que é alocar trabalho numa estação. E esse carregamento ele pode ser finito ou infinito. O finito, ele basicamente aloca o trabalho numa estação até um limite, ou seja, essa capacidade ela é finita e ela tem um limite pré-estabelecido. O trabalho, evidentemente, nunca ocorre acima dessa capacidade, ou seja, ele não é aceito. E onde a gente utiliza isso? Onde é possível limitar a carga, ou é necessário limitar a carga, ou ainda o custo da limitação de carga não é proibitivo e pode até melhorar. Aí eu coloco entre aspas realmente, porque com o exemplo aqui vai ficar bem claro, né? A gente pode pensar aí no primeiro ponto, né? Operações que são possíveis de se limitar a carga. Então a gente limita a carga num consultório, por exemplo.
o consultório a gente trabalha com uma carga limitada porque o médico, o dentista ou qualquer outro atendente de consultório da área médica, vamos chamar assim, eles têm uma limitação de atendimento. O tempo deles é limitado, então por isso a carga é possível de ser limitada. É necessário limitar a carga. A gente precisa limitar a carga, por exemplo, de um avião. Se o avião tem capacidade para 800 pessoas, não tem como eu exceder essa limitação de carga. E o último item que eu coloquei entre aspas aqui, o custo da limitação, ele não é proibitivo. Então, vamos imaginar a Ferrari. É possível que quando a Ferrari estabelece uma fila para entregar o produto, ou seja, ela bota uma limitação na sua entrega, isso pode até melhorar a demanda, ou seja, nesse caso específico da Ferrari, aumentar o preço do veículo, né? A Ferrari é uma marca utilizada como exemplo, mas a gente pode citar outras, por exemplo, a Volvo, que é outra marca de carros com altíssimo valor agregado. E eu ainda dou um outro exemplo de restaurantes. Hoje não, em 2020, 2021 não, por causa da pandemia, é evidente. Mas vários restaurantes, é comum a gente passar e ver longas filas. E muitas vezes essas filas elas são estratégicas, no sentido do que passa a impressão de que muita gente quer frequentar aquele local e, portanto, a limitação da capacidade é algo pensado, é algo que deve ocorrer para influenciar um possível pensamento do cliente. Evidente que isso está muito relacionado ao marketing também. Por outro lado, a gente tem o carregamento infinito, que é uma abordagem que não limita o trabalho, seja por uma aceitação ou seja por uma impossibilidade. Então, em operações que não é possível limitar a carga. E quando que a gente não consegue limitar a carga? Numa unidade de emergência, por exemplo. Não tem como o gerente o diretor de um hospital olhar para os seus funcionários e dizer, não, hoje a carga é limitada a tanto. É óbvio que a gente tem grandes problemas com unidade de saúde aqui no Brasil, porém, essa questão de emergência não tem como limitar. Quem chega tem que ser atendido. Também não é necessário limitar a carga, que é o caso do McDonald's ou de uma rede de fast food. Não tem por que você limitar a carga nesse caso, né? Quanto mais você vender, melhor. E o custo da limitação ele é proibitivo, até porque em alguns lugares você não pode fazer isso. O exemplo aqui é de uma agência bancária, né? Você não pode simplesmente, a pessoa chega lá e você fala para ela que não vai abrir uma conta para ela. Então, são esses três casos. Finito, quando a gente pode limitar, deve limitar e às vezes é até melhor limitar a carga. Carregamento infinito, não é possível limitar, não é necessário e não se pode, pelo custo, limitar essa carga ou essa capacidade, digamos assim. Então, um resuminho do carregamento finito versus infinito, em que o finito ele limita o carregamento de acordo com a capacidade e o infinito, por sua vez, ele não tem um limite, não tem problema que exceda a sua capacidade. Agora a gente entra um pouquinho aqui em distribuição, já que a gente viu sobre carregamento como alocação de trabalho numa estação, num posto de trabalho, a gente pode começar a ver um pouco sobre distribuição de produtos. Então, a gente vai abordar aqui a questão da distribuição com canais de distribuição e depois com o planejamento das necessidades de distribuição. Para falar de distribuição, a gente precisa primeiro falar um pouquinho de logística. Então, uma introdução rápida à logística. A logística, como a maioria de vocês já sabe, ela surgiu das atividades de movimentação e armazenagem, muito relacionado à questão militar. Depois passou muito quando
durante a Revolução Industrial. Aí depois ela veio novamente muito forte na Segunda Guerra Mundial, até como questão estratégica para a distribuição de produtos. E aqui a gente tem uma definição do BALU, né, que a logística empresarial, nesse caso, trata das atividades de movimentação para facilitar o fluxo de produto do ponto de aquisição até o ponto de consumo final. E envolvendo nisso tudo todos os processos no meio, né? Inclusive o fluxo de informação que coloca o produto em movimento e com a intenção de providenciar um nível de serviço adequado. Então, aqui a gente aborda movimentação, que a gente já viu nas aulas, armazenagem, que é relacionada ao estoque, visto nas aulas passadas. A gente tem aqui aquisição de matéria-prima, ou seja, setor de compras, e o consumo final, que é sempre, que é na maioria das vezes o que a empresa visa, né? Que é onde está o foco da empresa, atender bem o cliente, atender bem a demanda. Novamente. Aqui repetindo um pouco o que eu disse, a logística surgiu muito voltada para o setor militar e depois na armazenagem de produtos agrícolas. Aí novamente a gente tem o aumento do escopo, né, no pós Segunda Guerra Mundial, em que a geografia para as empresas foi ampliada, né? As importações começaram a aumentar, a gente teve um grande desenvolvimento industrial, depois veio o computador que informatizou toda essa questão logística, e no século XXI o grande desafio é prestar um nível de serviço adequado ao cliente e se adequar à indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. E a gente tem basicamente sete áreas dentro da logística. Eu vou passar rapidamente sobre elas na sequência, falar um pouquinho de cada uma, e eu gostaria de destacar para vocês nunca esquecerem da integração entre as áreas, que é muito importante. Então vamos lá falar um pouquinho das áreas funcionais da logística. Então nós temos 7 áreas funcionais da logística, segundo o Lustosa. Uma delas, falando bem do início, né, é o projeto de rede logística. O projeto de rede, como o próprio nome já diz, ele aborda os projetos da logística. Então, é nessa área funcional que a gente define, por exemplo, o número de CDs, como que a gente vai fazer o cross-docking, se vai ter transbordo, como que será a distribuição física, layout das fábricas, e também abordamos a questão de onde localizar as operações fabris. E para a gente decidir onde alocar um CD ou uma fábrica, é muito importante que a gente considere, óbvio que são vários pontos, mas eu destacaria 5. Né? O primeiro deles é a proximidade que a fábrica vai ficar do cliente, da matéria-prima ou de algumas vias importantes, vias de distribuição. É evidente que a gente precisa considerar a infraestrutura do local, da cidade, no caso, que a empresa está se instalando. O custo de aquisição do terreno, se vai precisar fazer uma compra, qual o valor comparado com diferentes locais. É preciso fazer uma pesquisa sobre a mão de obra local, como que funcionam os sindicatos, a legislação e tudo mais. E, por fim, eu destacaria se há possibilidade de incentivos fiscais ou territoriais. E a pesquisa sobre tudo isso nos leva à segunda área funcional da logística, que é a informação. Então, para a gente saber a proximidade do cliente, a infraestrutura local, o custo, a mão de obra e se existem incentivos fiscais e territoriais, a gente precisa ter informação sobre isso, buscar informação. E nesse sentido, a informação ela precisa
ser precisa, né, ser confiável, ser viável, digamos assim. A informação precisa ser de fácil acesso e ser atualizável pela empresa, porque as coisas mudam, evidentemente. E ela tem que ser útil para tomar a decisão, né? Não basta eu ter uma informação só para preencher relatórios, tem que servir para que eu possa tomar uma decisão. E também ela pode ser essencial para gerar competitividade, né? No caso de onde alocar, por exemplo, isso pode ser um, um enorme ganho competitivo para a empresa, dependendo de onde ela se aloca. Outra área funcional é o transporte. Aqui a gente fala da movimentação nos elos da cadeia. Isso desde a matéria-prima até o cliente, né? Ou seja, a rede aí de supply chain. Para a gente determinar a questão de transporte, é muito importante considerar os modais de transporte disponíveis, a confiabilidade do transporte, principalmente se a gente estiver falando aí de cargas perigosas ou cargas de alto valor agregado. Outros dois pontos importantes são a velocidade e o custo, né? É evidente que todo mundo quer receber para ontem e pagar o mínimo possível. E a roteirização, que é o famoso milk run, né? Que é possível fazer com o transporte. Aí alguns negócios, dependendo do produto, dependendo da política da empresa, muitas organizações têm transporte próprio para coleta de matéria-prima ou até mesmo para entrega de seus produtos. Isso varia muito conforme produto, conforme política da empresa. Se a gente for pensar, por exemplo, no mercado lácteo, na maioria das vezes a empresa tem o seu próprio carro, porque o transporte ele é extremamente importante para a empresa e é necessário um controle, né, na maioria das vezes de temperatura, por exemplo. A quarta área funcional da logística é o estoque, e aqui a gente fala de produto. O estoque ele pode representar até 2/3 de todos os custos logísticos, né, porque envolve aí os custos de manutenção de um estoque. E a gente sabe que os excessos prejudicam o capital, porém, a gente não pode esquecer que as faltas podem gerar perda de pedido, que consequentemente é perda de competitividade, que é a palavra que está aqui embaixo, um pouquinho cortada. Nesse sentido, o estoque vai buscar sempre uma redução de custo sem prejudicar o atendimento à nossa demanda. A próxima área funcional é a armazenagem. Aqui a gente precisa separar que estoque é o produto em si, né? E a armazenagem é o custo que a gente tem para manter um produto no galpão, é o custo para se manter o estoque. E a armazenagem considera os tipos de movimentação, como que a gente vai movimentar o produto, a segurança, nesse caso, se for preciso um controle de temperatura, por exemplo, ou até mesmo como que a gente vai fazer para evitar roubos. Flexibilidade, que é o que a gente já falou lá em estoque, sobre mudanças sobre mudanças de tipos de produtos armazenados, né? Pensando numa fábrica de chocolate, para o final do ano ela armazena produtos voltados para o Natal, depois a gente armazena produtos da Páscoa até março, abril, que geralmente ocorre a Páscoa. Redução de custo, que é o que toda empresa quer, e aproveitar os espaços, né, da melhor maneira possível. Outra área é o manuseio de materiais, e aqui a gente ainda não fala de distribuição, a gente está falando de movimentação entre os elos da cadeia. Se for no caso de um ponto de venda próprio, seria apenas em pequenas distâncias e as movimentações dentro da própria empresa. Por último, a embalagem, que é muito importante para o marketing, que é muito importante para a logística, e envolve o marketing, o P&D, a segurança do produto, e é evidente que os cuidados devem ser tomados de acordo com a especificação do produto.
Então a gente finaliza aqui essa pequena introdução à logística e entramos num dos pontos importantes aqui para a nossa aula de PCP, que é o DRP. DRP vem do inglês Distribution Requirements Planning, que significa o planejamento das necessidades de distribuição. O DRP ele é muito parecido com o MRP, só que a gente pode dizer que o DRP ele é um MRP após a produção ou após o plano mestre de produção. E a definição básica do DRP é que ele vai planejar as necessidades de distribuição, evidentemente, pensando aí no ponto de venda, pensando na entrega após a produção, para quem é que vai vender o meu produto, para quem é que vai entregar. E o DRP ele centraliza os cálculos, centraliza as informações para integrar a cadeia de distribuição, pensando aí na distribuição do produto final. As informações do DRP elas vão ajudar no planejamento da produção e na distribuição, para entender quando que a produção precisa entregar um produto, já considerando o tempo de distribuição, por exemplo. O DRP ele transforma a demanda, mesmo que independente, em dependente, isso em toda a cadeia. Então, mesmo que eu tenha lá o meu ponto de venda com uma demanda independente, eu vou fazer que esse meu ponto de venda seja a minha demanda dependente para saber como que eu vou precisar entregar o produto. Quando, aliás, né? Quando e quanto. Aqui uma comparação, né? Que o MRP é o planejamento de materiais até chegar no produto acabado. Após isso, a gente tem o DRP, que é o planejamento das necessidades de distribuição. O DRP ele tem basicamente 5 objetivos, que é atender a demanda final. Esse é o objetivo óbvio, né? Se eu vou entregar o produto, o meu objetivo é atender o cliente, atender essa demanda, otimizar os níveis de estoque ao longo da cadeia, e isso até fazendo troca em diferentes pontos de venda, se for o caso, óbvio, e se for possível. Facilitar o planejamento logístico que gera uma economia de transporte na expedição e na capacidade, né? Talvez até um aumento de capacidade se a gente conseguir distribuir de maneira eficiente, porque quanto mais produto eu tiver em distribuição, óbvio que com o menor custo possível, mais capacidade na minha fábrica eu vou ter. Outro objetivo é gerar informações de demanda, até porque tudo isso vai embasar o MPS, consequentemente vai embasar as nossas compras. Então, as informações do DRP são muito importantes para definir a demanda, né? Considera as informações de demanda e para auxiliar no planejamento para resolver situações específicas, né? Como antecipação de produção, como que eu posso fazer uma promoção, e até o DRP ele pode pensando que vários pontos de venda recebem produtos de um CD, eu posso com o DRP identificar qual ponto de venda que está vendendo mais, qual que está vendendo menos, qual que é viável, considerando até distância, e isso pode levar até o fechamento de um ponto de venda ou abertura de um ponto de venda num local diferente. Aqui tem um diagrama de um dos nossos autores, que é o Lustosa, que exemplifica o DRP. Então, aquela questão de transformar a demanda independente em dependente, a gente pode vê-la aqui, né? Então, vamos da direita para a esquerda. Vai. Aqui é a previsão de demanda desagregada, que é o que está mais perto do mercado possível. E quem faz isso? Todos os meus pontos de venda. Então, PV 1, 2, 3, 4 até PV infinito aqui são os meus pontos de venda. Eles vão ter uma demanda independente e vamos convertê-la em demanda dependente.
Então, o que está no meu CD1, 2, CD ao infinito, abastece esses pontos de venda. É óbvio que o CD1, pela nossa distribuição aqui, ele está mais perto do ponto de venda 1 e 2. O CD2, dos pontos de venda 2, 3 e 4. E assim por diante. Né? O ideal é que sempre o ponto de venda mais perto atenda os seus pontos de venda. O CD mais perto atenda aos seus pontos de venda que estão localizados mais próximos. Aqui, mais à esquerda, a exemplificação das necessidades. Então, na entrada do nosso sistema aqui, nós temos os insumos, as compras, que são definidos pelo MRP, pelo planejamento das necessidades de materiais, e isso gera o MPS, que é aqui que está o nosso PCP, né? No planejamento da produção, no plano mestre de produção. Essa é a operação. É óbvio que o PCP trabalha com base no MRP e após isso a gente tem o DRP, que é o planejamento das necessidades. Então, após o plano mestre de produção, que a gente vai definir quanto que o CD1 precisa, quanto que o CD2 precisa e quanto que todos os nossos CDs precisam. Dos centros de distribuição são definidos quanto que cada ponto de venda necessita. Porém, essa seta aqui, direto do MPS para o ponto de venda, pode servir para as empresas que têm um sistema híbrido, que abastece tanto CD quanto diretamente o ponto de venda. Então, esse é o nosso DRP, o planejamento das necessidades de distribuição. Na sequência, a gente vai ver o cálculo do DRP, que é bem simples aqui no Excel. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples sobre o DRP. Vamos considerar um depósito qualquer, aqui chamado de depósito 1. Um produto X, o meu lote de produção é de 50 unidades, o meu tempo de reposição é de 2 semanas, logo, esses períodos aqui embaixo estão em semanas. E o meu estoque de segurança é de 25 unidades. É importante dizer que a necessidade prevista ela depende da previsão de demanda, que é o que eu vou precisar atender. O estoque disponível inicial é o estoque no período anterior ao início do ciclo estudado. Então, se a minha semana 1 aqui é a primeira semana de janeiro, logo esse estoque de 55 unidades é o que me restou da última semana de dezembro. E qual que é o objetivo do DRP? É que o estoque nunca fique... aliás, o objetivo do cálculo, né? Os 5 objetivos a gente já viu um pouco antes. Então, o objetivo desse cálculo é que o estoque nunca fique abaixo do estoque de segurança, que é 25 unidades. Quando o estoque for ficar abaixo dessa quantidade, eu tenho que planejar um recebimento, que é o meu recebimento planejado, e óbvio que esse recebimento planejado ele é com base no meu lote de produção de 50, e isso vai influenciar o meu embarque planejado, considerando as 2 semanas de antecedência. E logo, se eu tivesse aqui um MPS aqui embaixo, para o embarque acontecer na semana 4, por exemplo, é muito provável que eu tenha que iniciar essa produção bem antes. Né? Isso aqui é muito parecido com o MPS, com a diferença que o final do MPS é abastecer estoque de produto acabado. O final do DRP, por sua vez, é atender a necessidade, atender o ponto de venda, no caso. Então, vamos lá para os cálculos. Na primeira semana, eu tenho uma necessidade prevista de 25 unidades. Se eu já tenho 55 em estoque e não vou receber nada, eu posso, evidentemente, dizer
que que o meu estoque disponível vai ser de 30, pois 55 menos 25 igual a 30. Já para a segunda semana, é importante dizer também que, como o meu tempo de reposição é de 2 semanas, precisar de algo aqui para a semana 1 seria inviável para esse exercício, né? Eu teria que, se eu fosse precisar de algo aqui, eu ia precisar programar isso na semana menos 1, né? O que, para o nosso caso aqui, não existe. Então, seguimos para semana 2. Vejam que o estoque disponível ele é uma continha com base no estoque que eu tenho, menos a minha necessidade, mais o que eu tenho de estoque em trânsito, né? Então, se na minha segunda semana a minha necessidade vai ser de 30 e eu já tenho um estoque de 30, isso seria sanado. Só que eu tenho 50 unidades em trânsito que vão ser entregues. Por isso, o meu estoque disponível ele ou o estoque planejado ele é de 50 unidades. Para a terceira semana eu não tenho nada em trânsito, só que eu tenho uma demanda de 30. Se eu tenho uma demanda de 30 e um estoque de 20 e um estoque disponível de 50, o meu estoque disponível nessa semana vai cair para 20, pois 50 menos 30 é igual a 20. Portanto, eu preciso programar um recebimento. Esse recebimento deve acontecer na semana 3. Daí que eu vou ter um estoque de 120. Aliás, perdão, tem um leve erro aqui que eu já corrijo já. Meu estoque é de 70. Deixa eu zerar aqui rapidinho. Por que o meu estoque é de 70? Porque se eu tinha 50 e vou gastar 30, isso ia cair para 20. 20 está abaixo do meu estoque de segurança. Então eu tenho que programar um recebimento para essa semana. Como o meu lote de produção é de 50 unidades, o recebimento é de 50. Logo, o que é o resultado de 70? O estoque que eu tinha, mais em trânsito, que nesse caso é 0, menos a minha demanda, mais o que eu vou programar para receber. Dito isso, a gente tem que considerar o tempo de reposição, que é de 2 semanas. Então, para eu receber esses 50 na semana 3, eu já tenho que, na semana 1, programar um embarque. Então, isso aqui que vai embarcar nessa semana 1, ele será entregue na semana 3. Seguindo, como eu tenho um estoque disponível no final da semana 3 de 70 e a minha demanda na semana 4 é de 30, eu vou ficar com um estoque disponível de 40 unidades. Já na quinta semana, o meu estoque de 40 ele é necessário para atender essa demanda, só que vai sobrar só 10. Pois 40 menos 30 igual a 10. Sendo assim, eu preciso programar um recebimento de mais 50. Por que mais 50? Porque eu vou ficar com 10. Se eu adicionar já o estoque mínimo, ele é suficiente para deixar o meu estoque acima do estoque de segurança. Então, o meu estoque ao final da semana 5 vai ser de 60, pois 40 menos 30 é igual a 10, mais 50 igual a 60. Novamente, para eu receber essas 50 unidades na semana 5, eu tenho que programar um embarque para a semana 3, 2 semanas antes. Para a semana 6, eu tenho 60 e vou precisar de 35. Logo, isso
60 menos 35 igual a 25, está no limite do meu estoque de segurança. Tudo bem. Para a última semana, eu tenho um estoque de 25 e uma necessidade de 35. Portanto, eu vou precisar planejar um recebimento nessa semana de 50 unidades. Aí, o que eu tenho é 25 menos 35 menos 10, mais os 50 que eu vou programar, 40 unidades vão me sobrar. Como eu preciso também planejar esse embarque 2 semanas antes do recebimento, para receber na semana 7 eu preciso embarcar na semana 5. Então é isso. Aqui na semana 6 e 7 não tem nenhum embarque planejado, pelo seguinte, isso está fora do nosso tempo de estudo aqui. Então, o que eu vou embarcar na semana 6 vai chegar na semana 8. O que eu embarcar na semana 7 vai chegar na semana 9, que estão fora aqui do nosso visto sobre o cálculo DRP. A gente pode entrar um pouquinho aqui num dos temas dessa aula, que é a distribuição. Então, os pontos que a gente vai ver na sequência sobre distribuição são os seus objetivos, princípios, os custos e os canais de distribuição. Então, os objetivos gerais da distribuição de produtos, em primeiro lugar, o óbvio, atender o cliente. Então, a gente precisa distribuir o produto de maneira eficiente para atender o cliente, que na maioria das vezes é o objetivo maior de toda a organização. Estar presente e disponível significa que a minha distribuição ela tem que ser suficiente para que eu tenha o meu produto em todos os locais possíveis, né? Para evitar faltas. Isso aí fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, que as grandes marcas do país a gente consegue encontrar em praticamente todos os supermercados que visitamos, né? Não falarei marcas, mas é muito óbvio que as marcas que a gente encontra em todos os supermercados dos produtos de sabonete, detergente, sabão em pó, refrigerantes, bebidas alcoólicas, enfim. Então, isso mostra que essas empresas têm uma distribuição eficiente. Garantir o nível de serviço significa que o nosso serviço em relação a atender o cliente com qualidade, eficiência, tempo, precisa ser atendido. Intensificar o potencial de comercialização significa que a distribuição ela pode aumentar o meu número de pontos de venda. Está muito relacionado a atender às necessidades, que está muito relacionado a estar presente e disponível. O fluxo de informação é um dos objetivos da distribuição, porque a gente precisa ter rastreabilidade durante todo o processo. Então, é importante que essa informação seja precisa, esteja disponível e seja facilmente acessada e atualizada. Outro objetivo é otimizar os recursos para, mais uma vez, reduzir custos. Então, eu preciso ter qualidade, velocidade e eficiência. E mesmo assim, buscar reduzir os custos de operação. Na sequência, nós temos os princípios da distribuição. E aqui a gente deixa muito claro que objetivo é diferente de princípio, né? Objetivo é o que eu busco, objetivo é a meta. Princípio é o fundamento, princípio é o que norteia a minha distribuição ou o que norteia o que eu estou estudando, né? É a base científica para isso.
Então, os princípios da distribuição são planejamento, controle das atividades e a melhoria do processo, visando sempre agregar valor, né? Melhoria do processo, a gente analisa histórico para ter uma diferenciação, para melhorar as atividades e, quem sabe, agregar valor. Nesse sentido, a distribuição ela pode agregar valor para o cliente se a gente tiver uma distribuição eficiente que atenda às necessidades. O próximo ponto que a gente combinou de ver sobre distribuição, o terceiro dos 4, é relacionado ao custo. Então, sobre custo, é importante dizer que quanto mais mercadoria eu tenho em trânsito, menor é o meu custo de distribuição. Nisso eu consigo um lote econômico para distribuição, né? É evidente que é muito melhor eu negociar com uma transportadora tendo uma quantidade maior de mercadoria. E a grande questão do custo na distribuição, e até em estoque, eu diria, em armazenagem, é identificar o ponto de equilíbrio. Cortou um pouquinho a fonte aqui, mas essa imagem é do nosso querido Balu, sobre custos de distribuição. Então a gente percebe que o total de armazéns, né, quanto mais armazéns eu tenho no sistema de distribuição, essa curva aqui eu acho que essas duas curvas aqui eu acho que são as mais legais, né? Então nós temos aqui essa curva de custo de transporte, que o custo de transporte cai quando eu tenho mais armazéns. Isso é óbvio, né? Vamos imaginar que eu tenho diversos armazéns, então o meu custo de transporte vai cair porque eu vou estar cada vez mais perto do meu ponto de venda. Por outro lado, o meu custo de estoque aumenta, porque eu vou ter que incluir aqui todos os aluguéis desses galpões, vou ter que incluir todos os custos para manter esses galpões, mão de obra, energia elétrica e tudo mais. Então, quanto mais armazéns eu tenho, menor o custo de transporte, porém maior o custo de estoque. E o custo de processamento de pedido ele aumenta ele aumenta bem menos do que o custo de estoque, por exemplo. Porque quando eu tenho mais armazéns, o meu custo de pedido, de processar esse pedido, ele fica maior porque eu tenho mais unidades para administrar. Mas ele não é tão alto quanto o custo de transporte. E onde é que está o equilíbrio? Exatamente aqui é onde a gente consegue cruzar o custo de estoque com o custo de transporte. Então, se eu tenho pouco armazém ou menos do que eu deveria, o meu custo total vai ser muito alto. De outra maneira, do outro lado, se eu tenho muitos armazéns, o meu custo também vai ser alto, porque eu vou aumentar aqui o meu custo de transporte. Já se eu encontro um equilíbrio entre o número de armazéns, o meu número de armazéns ideal, eu vou encontrar o meu equilíbrio entre o custo de estoque e o custo de transporte. E é isso que essa curva aqui nos mostra. Um pouquinho sobre canais de distribuição, para finalizar a nossa aula. Os canais de distribuição são os caminhos até o cliente, né? Isso está diretamente relacionado ao marketing, porque o caminho que eu percorro até o cliente, ou o caminho que o cliente busca para me encontrar, pode levar a uma estratégia de marketing. Outros dois pontos importantes para se citar sobre canais de distribuição são os intermediários e a venda direta, né? Quando eu fabrico um produto, quando a minha produção entrega um produto, eu posso disponibilizar esse produto para o consumidor final através de intermediários ou fazer a venda direta. Isso vai depender do produto, vai depender do mercado, vai depender da política da empresa. E a logística entre as fases, ou a distribuição entre as fases, elas vão desde o fabricante até o consumidor. Então vamos ver aqui alguns canais. O primeiro canal de distribuição, o vertical, é o mais comum.
é o que a empresa leva apenas um caminho para chegar até o seu cliente. Aí ele pode ser fabricante, o setor de vendas do fabricante leva até o consumidor final. Ou o fabricante passa por um atacadista, varejista e consumidor. Percebam que tudo isso está em linha vertical, e por isso é chamado desse jeito. Isso ocorre geralmente para produtos de baixo valor, que necessitam de muitos intermediários. Na maioria das vezes, muitos intermediários. Então, vamos imaginar um chocolate de uma grande marca de bombons. E grande, leia-se que é no sentido de quantidade e não no valor agregado desse chocolate, né? O grande fabricante de chocolate, ele provavelmente vai entregar para o atacadista, que vai para o varejista ou para o supermercado, que vai disponibilizar para o consumidor. Se a gente pensar num fabricante de chocolate suíço, provavelmente ele vai ter uma loja franqueada. Então a gente muda. Continua uma distribuição vertical, porque ela tem só um caminho, mas a gente muda aqui só os intermediários. Então, em geral, a indústria e o cliente eles não interagem, porque o contato do consumidor é com o varejista. É óbvio que em alguns casos o fabricante disponibiliza o seu serviço de atendimento ao cliente ou ao consumidor para quem entre em contato, mas isso geralmente em casos que envolvem qualidade. Se esse chocolate entregue pelo fabricante para o consumidor tiver com algum risco de contaminação física, química ou biológica, se ele achar lá, por exemplo, um anel nesse chocolate, ele vai contatar direto o fabricante, porque o problema veio de lá. Já se ele está encontrando produto vencido, a questão está aqui no varejista. Então, geralmente, o contato para tratar sobre venda direta e marketing é aqui com o varejista, que por sua vez domina a questão do marketing. O segundo canal de distribuição é o híbrido, que é realizado por dois intermediários, então dois tipos de intermediário. Nesse caso, o fabricante, aqui um exemplo de fabricante de seringas, ele pode disponibilizar suas seringas para o distribuidor, que vai atender aqui o consumidor, no caso um hospital, né? O consumidor da seringa é um hospital, ou então ele pode ir lá direto no hospital, ou às vezes até negociar com o hospital e depois a entrega é feita através do distribuidor. Ou então o fabricante de seringas, ele utiliza o canal vertical, que é só essa venda direta, a venda através de um distribuidor, que depois vai integralizar as funções e vender com o consumidor. Então, nesse caso aqui, o hospital, no caso à direita, o hospital pode tratar com o distribuidor, que ele contata o fabricante, ou nesse caso aqui, o hospital negocia com o fabricante, mas recebe através do distribuidor, que tem funções parciais. Isso aqui é uma vantagem para quando a gente quer vender mais, porém isso gera um maior número de intermediários e, portanto, um custo um pouco maior. E o distribuidor também pode ter aí não diria um conflito de interesse, mas na maioria das vezes, o mesmo distribuidor que trabalha para a sua empresa vai trabalhar para outra. Então, pode ter até produtos concorrentes, né? E é óbvio que os acordos comerciais devem ser bem planejados, né? E gerir esses conflitos que podem ocorrer aqui no canal de distribuição. Por fim, nós temos os múltiplos, que utilizam os dois canais anteriores. Então, vamos imaginar um fornecedor de desktop, né? Ou de smartphone, que a indústria fabrica, mas ela atende o atacadista,
e o varejista. É óbvio que o atacadista compra em quantidades muito maiores do que o varejista. Agora, o que pode acontecer de um pequeno consumidor do varejista querer ir lá nesse atacadista para fazer uma compra direta. Então, nesse caso, também é necessário uma boa gestão dos canais de distribuição e dos conflitos que podem ocorrer nesse canal. Para finalizar, a gente tem aqui um vídeo sobre gestão dos canais de distribuição, que eu vou deixar o link aqui no YouTube, e para quem está vendo a aula pela FAEX, é óbvio que eu vou deixar o link lá também. E como na FAEX a gente tem a ABP, aprendizagem baseada em projeto, a gente precisa definir aí agora como que vai ser feito a simulação para o DRP. Então a gente tem lá um exemplo de MPS, de Plano Mestre de Produção, e com base nele a gente pode estender ele um pouquinho e fazer um DRP para ele, um cálculo, né? E aí depois eu preciso que vocês detalhem como será o canal de distribuição de vocês, com todos aqueles detalhes que a gente viu. E como será o relacionamento com os intermediários, com os varejistas, distribuidores, representantes, lojistas e o próprio consumidor final, né? Supermercado, se tiver aqui esse como um dos intermediários. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Um abraço.